As terciárias, como que elas são? As terciárias, nós temos sempre a mistura. Por exemplo, eu sou o verde. O verde, ele é formado de amarelo e azul. Então, o verde, para eu formar uma terciária, eu preciso usar o verde mais o pai ou a mãe. Eu costumo dizer assim, que a secundária ela é formada ali pelo, o pai e a mãe, o azul e o amarelo, certo? Para formar o verde. Então, eu preciso pegar assim, o filhinho, que é o verde mais a mãe, o filhinho mais o pai, ok? Então, verde mais amarelo e verde mais azul. Então, a terciária é a mistura de da primária mais a secundária, ou a secundária mais a primária que a formou, tá ok? Então, é a secundária mais uma primária que a formou. Então, se eu sou verde, é o verde mais o amarelo. Pronto, já formei uma terciária. Agora, verde mais azul. Pronto, formei a segunda secundária, tá ok? Terciária. Eita, nós, agora fui eu. Beleza? Agora, terciária, tá bom? Pra gente poder ir para as cores complementares. Então, lembrando mais uma vez, que agora que a gente sabe quem é primária, a gente sabe quem são as secundárias, agora eu preciso criar quem? Eu preciso criar as terciárias. Então, eu tenho a opção aqui de usar o verde, vamos lá, bem na prática, o verde, tá? Mais o amarelo, então tem o verde amarelado. O verde mais o azul, eu tenho um verde escuro. Esse vai ser um verde mais claro e esse vai ser um verde mais escuro. Então, essa é a secundária. Vamos olhar aqui, essa é a primária, azul e amarelo, certo? Azul e amarelo. Então, eu formei quem? Eu formei o verde, secundária. Agora, eu vou pegar essa secundária com essa primária. Formei a terciária. Pego essa secundária mais essa primária. Formei essa terciária. Lembrando que terciárias são duas. Secundária, uma. Primária, também, aqui, se a gente for olhar, são um total de 3, tá? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias, tá bom? Então, quando a gente forma aqui, eu já tenho 2 terciárias a partir de uma cor. 2 terciárias a partir de uma cor, ou seja, dessa secundária mais essa primária, essa secundária mais essa primária, ok? Agora acho que vai ficar bem fácil. Como eu falei, tem pessoas que são visuais. Se você é visual, tem uma grande vantagem. Quando você usa isso daqui, você aprende. Ai, gente, não faz sentido nenhum. Isso aí não é a vida real. É a vida real, sim, na parte aplicada. Uma coisa é a gente falar de precursores da cor, a falar de acopladores, falar de formação de coloração dentro do fio de cabelo, falar de retocorantes, que a gente está falando da parte da formação química, que não é o que a gente atua, mas a gente precisa saber sim, com certeza. Mas a parte prática das misturas que a gente faz é outra história. Então, até eu também recebi uma mensagem assim, Gra, olha, nossa, porque as pessoas estão martelando na questão da matemática. Aí é que tá. Eu digo que grande parte das pessoas que falam do conceito da matemática, elas não passam a vida usando a própria regra ou o próprio método. Porque quando o método é bom, tu não compra nada. Tu compra umas bases e corretor e você cria tudo. Agora, muita gente me perguntou a respeito disso. Eu vou falar mais lá pra frente. Mas só pra gente poder entender um exemplo, deixa eu colocar aqui, Cris colocou do círculo cromático, né? Pra quem... aqui fixar comentário. Para quem está perguntando aí do círculo. Se eu, por exemplo, precisasse formar a cor 6, supostamente eu teria que usar 6, depois 7, 8, 9, 10, 11, 5 gramas de cinza, caso eu quisesse uma cor 6.1. Gente, 6.1 com 5 gramas de cinza. Uau, você ia chumbar legal esse cabelo. Chumbar legal, dependendo da coloração, dependendo do corretor, ia ser pior do que você imagina. Se fosse um caso de correção, ainda vai lá, porque até 5 gramas é o permissível, vamos dizer assim, é o que a gente acredita que vai muito bem. Mas passou disso, gente, não rola.
Então, regras são como a gente estuda em matemática, como a gente estuda quando nós estamos ali na 7ª série, que acho que é o pior momento assim da matemática. Na 3ª série já começa um pouquinho, mas para quem já está sendo o primeiro, segundo, mas na 7ª o negócio fica difícil mesmo na escola. E daí em diante são cálculos e cálculos. Então ela nunca muda, ela vai servir para tudo. Regra de 3 que a gente usa inclusive a aplicação de joules de alta frequência, olha, de laser de baixa, né, de baixa intensidade, a gente usa, e para poder aplicar joule, essa quantidade de laser de baixa intensidade, a gente faz uma regra para poder fazer o cálculo de quantos minutos. Então assim, matematicamente falando, tudo tem que ser exato e dar certo, e não existe, para isso dá, para isso não dá. Então, mais uma vez, reforçando, que quando você entender os conceitos das misturas das cores, porque a gente trabalha com a ciência, tá? Além da ciência, o que a gente faz na parte do nosso dia a dia é a arte, é o artístico. Então o artístico, ele não vai ignorar a ciência, ou seja, a composição química. Ele não vai ignorar, por exemplo, os acopladores, os precursores da cor, o peróxido de hidrogênio, não vai nada disso. No nosso caso, a gente não foca nisso, porque quando a gente fala de direct color, no nosso efeito, que é o overdose color, a gente está falando de um pigmento que é uma semi-permanente que já dá um resultado sem a necessidade de precursores da cor e acopladores. A gente está falando de uma cor direta. Então, se a cor ela é direta, esse estudo ele é perfeito. Então, quando eu uso técnica artística, ou seja, a técnica de mistura de primárias formando secundárias, formando terciárias, a coisa se transforma, ela é muito mais simples. Gente, colorimetria é simples. Quem está complicando a sua mente, pare de assistir aquilo que complica a tua mente. Porque eu vejo pessoas dizendo, ai, Gra, mas é que eu tô assistindo aquele e tá ficando complicado, porque você tá se permitindo. Gente, não tem como a gente aprender usando, por exemplo, você tentar encaixar uma peça do quebra-cabeça do vizinho no meu quebra-cabeça. Ou pegar peça do meu quebra-cabeça na imagem do outro. Cada quebra-cabeça tem as suas peças e cada um sabe a peça que vai te entregar para que você consiga enxergar melhor esse desenho. Então, preste atenção, é muito difícil a gente tentar, por isso que a gente fala que pessoas que são guiadas por cegos, às vezes você não percebe, mas você está sempre dando voltas e sendo guiados por cegos, porque nem sequer muitas das pessoas que falam de algumas regras, aplicam essas regras no seu dia a dia, aplicam de verdade. Por exemplo, eu falo de double brush, mas eu aplico double brush. Eu falo de brush push, mas eu uso brush push. Puxa, eu uso. Por quê? Porque é um método que eu criei, mas que eu sei que dá resultado e deu resultado para muitas pessoas. E todo mundo que usa fala, Gra, mudou. A Mônica, inclusive, mandou uma mensagem muito linda. Mudou, eu consegui chegar no resultado. Quando eu falo que você vai fazer uma mecha em 3 horas, eu tenho certeza. Não porque eu sou e eu faço, é porque eu sei que com o método que eu vou te ensinar, você chega numa técnica de loiros em menos de 3 horas. Ou melhor, você está entregando em 2 horas, 2 horas e 15. E vocês viram que a gente conseguiu entregar dentro desse período, em 1h30, 1h40. Então, gente, mais uma vez, a gente precisa entender que aquilo que é dito tem que ser aplicável. E aplicável não é para uma situação ou outra, tem que ser para diversas situações, tá ok? Então, nas cores complementares, como a gente comentou, Gra, porque eu tô vendo aqui, e nessas cores complementares, na parte de cor, quando a gente fala de terciárias, né, eu aprendi que eram cores complementares. Mais uma vez, você vai ficar confuso se você continuar tentando encontrar ali, né? Às vezes eu acho, vou contar uma coisa aqui. Às vezes eu vejo o pessoal da área da beleza muito parecido com aquela pessoa que tá perdida. Vou falar assim, não tem nada a ver, mas isso é uma comparação em relação à religião, espiritualidade, né? Tem pessoas que estão tão perdidas que hoje elas estão ali em busca, ela não sabe ainda o que ela quer, então ela cada dia está numa religião diferente, tentando se encontrar e não se encontra, né? Tá aqui, daqui a pouco tá ali, daqui a pouco tá lá, enfim, toda misturada. Chega no salão dela, tem o Buda, tem o elefante de costa, tem uma espada de São Jorge, aí tá ao mesmo tempo tá a Bíblia aberta. Então, gente, é difícil, você tem que saber para onde você quer ir, senão fica complicado. Então,
Então eu vejo muita gente na colorimetria querendo abraçar o mundo e não dá. Ó, é pequenininho, tá? Não dá. Então você tem que saber exatamente o que você quer para você chegar no resultado. Aí se você vem para cá, eu te falo que é terciária, e depois você vai para outro lugar e fala que é terciária, ela já é cor complementar, aí vai confundir mesmo. Aí imagina, né? Ruim. Assim, imagina que algumas pessoas ficam até estressadas com algumas pessoas que participam da live, porque as perguntas que chegam acabam sendo divergentes. Então, cor complementar. Cor complementar, gente, é sempre... Escrevam aí. Cor complementar é a cor primária faltante. Cor complementar é a cor primária faltante. Anote isso. Tá bom? Então, cor complementar é a cor primária que está faltando. Terciária, agora a gente já sabe que é a secundária mais a primária. Então, como é que eu posso, né, aqui, deixa eu virar para este lado, esse lado mesmo que eu tô tentando usar tudo aqui para vocês. Aqui. Eu acho que aqui vai ficar bom isso, nessa posição eu consigo mostrar bem. Por exemplo, deixa eu fazer o giro, vou deixar bem no vermelho. Isso, a setinha aqui bem no vermelho, que vai ficar bem legal. Por exemplo, eu tenho um cabelo amarelo, certo? Eu vim e apliquei, o cabelo está amarelo, loiro. Eu vim e apliquei azul, não o caso do, por exemplo, um overdose color, o semi-permanente. Não, tô falando de coloração. E eu aplico. Olha o que vai gerar de resultado. Vai gerar quem? O verde, certo? Gerei aqui o verde. Quem é a cor complementar que vai corrigir esse efeito do verde? O cabelo está amarelo. Eu apliquei, deixa eu ver só. Ah, o amarelo tá bem escondidinho aqui. Tá? Tá bem escondidinho. Então tá aqui o amarelo. Deixa eu ver se eu não tirei do lugar. Não, não tirei. Tá? O cabelo tá amarelo. A gente aplicou aqui um pouquinho de azul, aplicou azul, acabou gerando verde. A cor complementar do verde é o vermelho. Só um pouquinho, deixa eu dar uma bolinha d'água. A cor complementar do verde é o vermelho. Então, o que significa isso? Que eu tenho amarelo, que eu tenho azul. Primária, primária. E quem é que está faltando? Vermelho. Então, quando eu junto azul, amarelo e vermelho, eu fiz o processo de complementação, ou seja, o uso da cor complementar para fazer o processo de neutralização. Então, gente, cor complementar não tem nada a ver com cor terciária. Por favor, gente. Eu não sei, eu acredito assim que... Eu digo uma coisa para vocês, todas as pessoas que estão ensinando têm boas intenções. Sempre tem boas intenções. Elas estão querendo mostrar o seu melhor, dar o seu melhor, estão querendo contribuir. Todo mundo, né? Você vê que tem aquele desejo de fazer algo. Isso é lindo, mas você precisa saber de onde vêm as fontes das informações, porque senão você emperra. E colorimetria é fácil. É delicioso, viu? Que loiro também eu falo que é fácil, né? Penteado, quem tá aí sabe que eu falo que é fácil. Pentear em 1 minuto, pentear em 2 minutos, em 5 minutos. E as pessoas que eu prometi que iam pentear estão penteando. Estão penteando, mas sabe por quê? Porque precisa ter um método. E método tem que ser aplicado e dar resultado. Não pode dar resultado só pra mim, não pode dar resultado só pra Maria ou pra Antônia. Tem que dar resultado pra todo mundo. Entendeu? Então, é preciso identificar isso, qual método de verdade que está sendo usado. É a gente juntar a cor primária faltante, a gente está faltando alguém. Por que deu verde? Deu verde porque está faltando uma cor primária. E aí eu consigo chegar vamos dizer assim, no marrom. Então, a cor complementar do verde é o marrom. Então, isso não serve só para essa cor. Vamos lá, vamos passar para um outro caso aqui de uma cor primária. Vamos falar da questão do laranja, que é muito comum. Mas, quando vocês estiverem usando, trabalhando com semi-permanente, né, que é o que a gente vai mostrar para vocês na prática dos coloridos, do mundo dos coloridos, você precisa saber das cores complementares. Sabe por quê? Porque se você não souber das cores complementares, você vai estragar um cabelo.
você vai errar feio, porque a partir do momento que você encostar 3 primárias, você perde. Ai, gente, que delícia, me veio um insight show de bola aqui. Vou aproveitar aqui fazendo essa bandejinha. Pena que esse azul aqui é muito forte, que eu tô usando, né? Azul. Aí eu venho aqui, vou fazer ele... tem um papel higiênico só pra me ajudar aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o azul, né? Então, deixa eu espalhar aqui o azul em cima. Aí, depois, eu vim aqui e entramos com o vermelho, certo? Formou o violeta. Aqui a gente formou o violeta. Depois, eu posso descer... E que esse com vermelho e esse azul não vai muito bem, não. Então, depois eu posso descer e ir... Deixa eu colocar mais um papelzinho. E ir com o vermelho descendo, tá? Vou misturando esse violeta. Dá pra ver? Dá, né, galera? Se não der muito bem, porque eu tô com uma roupa escura embaixo hoje aqui. Aí eu venho e desço com o vermelho. Do vermelho... Vamos supor que eu venha e desça agora com amarelo, tá? Desci com amarelo. Acho que eu vou precisar de mais, mas... já vou te dar isso aqui antes que eu faça mais meleca. E vou descer aqui com amarelo. Então, foi azul com vermelho, certo? Aí eu venho aqui e vou descer com amarelo. Já vou formando aqui o laranja. Aí eu vou descer um pouco mais. Formei o laranja, certo? E aqui eu venho e continuo com amarelo. Já vou formando um laranja mais claro, mais claro. Ok, então eu fiz uma escala que deu certo, beleza? Poderia até começar aqui num violeta, não precisava nem começar no azul, mas essa é uma escala muito bonita. Só que tem um detalhe. Aqui, em nenhum momento, eu fiz mistura de 3 cores primárias. Ou seja, não complementei. Complementar a cor é você trazer para um neutro, é você trazer para o marrom. E muitas pessoas estão trazendo para o marrom e criando um risco, uma tarja, o que torna feio. Então, se eu em algum momento, agora eu vou fazer do lado um erro bastante comum. Por exemplo, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, vou começar no amarelo, tá? Eu vejo aí, muitas pessoas acabam ficando perdidas em muitos pontos de vista aí por conta dessa situação. Então, olha só. Então, eu comecei para o amarelo, decidi agora ir para, né, o amarelo com o vermelho, e eu formei um laranja. Só que é o seguinte, se agora eu já entrar com o azul... Porque ali tem um resíduo do amarelo e do vermelho. Eu já cometo um erro. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso daqui, né, eu já começo a ter na conexão dessa cor, uma cor indesejada. Ou seja, aqui, que era para formar uma escala, forma um marrom. Porque eu tenho azul... Eu tenho o vermelho e eu tenho o amarelo, porque aqui eu ainda não tinha feito o distanciamento da cor primária, de uma cor primária para outra primária. Eu tinha 3 primárias na mesma região. E aí eu começo a gerar uma cor, por exemplo, que não vai ficar bonito. Ela vai ter um efeito meio amarronzado. E aí já perdeu o efeito daquele colorido impactante. É o que a gente mais tem visto. Gente, não tô falando só no Brasil, não. Eu olho muitos posts americanos, canadenses, russos, pessoal de toda parte que também trabalha nessa área de coloridos. E o que eu vejo? Muitas pessoas fazendo linhas e conexões que se complementam. E tudo que se complementam se anulam. Tudo que complementa, anula. Anular é trazer, olha só, anular é trazer para o marrom. Então, eu não posso ter um marrom no meio de um colorido. Então, a cor complementar que a gente vai usar, ela precisa ser
num caso, por exemplo, de um colorido, mas com coloração oxidativa. Com o efeito que a gente quer, que é fazer os coloridos, fazer rainbow hair, fazer cabelos, por exemplo, sei lá, escala de cor, degradê de cor, a gente já não pode trabalhar com o sistema complementar, tá? O sistema complementar, ele tá fora do nosso script. Então, e a gente não... Terciária vai trabalhar? Olha só a diferença, porque falaram que complementar e terciária é a mesma coisa. Não. Por quê? Porque se eu estou falando de verde, eu estou falando de uma escala de verde. Então, terciária, aqui olha, eu tenho verde, certo? E aqui é terciária. Então, terciária não tem nada a ver com marrom que é a cor complementar. Outra história, tá? E a regra, e outra coisa mais importante, quando a gente fala de regra, a gente está falando de algo que funciona Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Europa toda. Então eu não posso ter uma regra que só sirva num único lugar, só serve na minha cabeça, só serve dentro do meu salão, só serve... Não, regras têm que servir mundialmente, para todas as pessoas. Se eu já tenho o verde, então eu já não posso colocar o vermelho, porque aí eu faço a cor complementar. Muito bem, se eu já tenho o violeta, eu já não posso entrar com o amarelo, porque o violeta é formado de azul e vermelho, e se eu colocar o amarelo, eu já tenho o processo de neutralização. Por isso que algumas pessoas tentam fazer um violeta. Talvez você já tenha visto cabelos coloridos assim. Eu já vi cabelos coloridos assim. Amarelo com violeta e não dá certo. A pessoa usar um violeta e depois vir com amarelo. Ou vir com amarelo e as pontas violeta. Não dá certo.